gente, tudo bem? Vamos para mais uma questão, beleza? Essa questão diz respeito ao período pós, né, Revolução Puritana, que foi a revolução que acabou com o absolutismo na Inglaterra, beleza? E quem entrou no poder, né, após a Revolução Puritana foi o líder de um dos extremos dessa revolução, né? Que assim, de um lado a gente tinha o absolutismo, né, de Carlos I, e do outro lado a gente tinha Cromwell e seu exército, né? E aí Cromwell vence a Revolução Puritana e ele faz com que o absolutismo na Inglaterra acabe, né? Caia por terra. E aí, nesse exército, né, de Cromwell, a gente tinha dois grupos de pessoas, que eram os Digers, ou Digers, enfim, e os Levers, que significa tipo escavadores, sabe? Os primeiros. E aí, os primeiros, tá? E aí os Digers, eles apoiavam a reforma agrária, certo? E eles acabaram sendo atendidos pelo rei. Pelo rei não, perdão, por Cromwell, né? E os Levers, eles acabaram não sendo representados politicamente, enfim. Mas o importante dessa questão é entender que exatamente essa questão dessa disputa ideológica, né, entre os Digers e os Levers. Então vamos lá. As revoluções que abalaram a Inglaterra do século XVII caracterizaram a superação tanto do modo de produção feudal quanto do antigo regime e de suas instituições. Isso possibilitou o surgimento e o desenvolvimento de uma sociedade burguesa e a futura emergência da produção capitalista no país. Um dos principais nomes desse processo revolucionário foi o de Oliver Cromwell, que, após um período de guerra civil, instaurou uma república que durou entre os anos 1649 e 1658. Considera-se como alguns dos principais feitos do período Cromwell, exceto. Então ele quer a falsa, beleza? Letra A. A conquista da Irlanda com a expropriação dos proprietários de terra e dos camponeses. Exatamente, né? Cromwell ele foi um centralizador, de certa forma, do poder, né? Apesar de não ser considerado mais um absolutista, né? E aí a gente sabe que a maioria dos centralizadores tendem a ser expansionistas e tal. E ele conquistou, né, a Irlanda, enfim. Letra C. A conquista da Escócia, com o intuito de impedir ali o restabelecimento da velha ordem. Exatamente, né? Ele não queria, como o Reino Unido é um conjunto, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales, perdão. Aí a gente tem uma necessidade que Cromwell visualizou, né, de não deixar que nenhum país do Reino Unido, nem da Europa como um todo, né, mas assim, apesar de que na Europa ainda não tinha sido extinguido, né, o absolutismo como um todo, mas pelo menos na Escócia, por exemplo, Cromwell não queria que o absolutismo permanecesse, e aí ele conquistou esse território para que o antigo regime não fosse restabelecido. Então, letra D. O empreendimento de uma política naval e comercial mais avançada por meio do ato de navegação de 1651. Exatamente, né? Como eu falei para vocês, ele fez uma espécie de centralização política. E como a gente está falando aí do período das grandes navegações ainda e tal, né? Ele utilizou a força, né, da marinha inglesa nesse período. Então, a gente vai para a letra B, que é a falsa de verdade. A falsa de verdade foi outra. Que diz assim: a vitória dos ideais levelers, que defendiam o sufrágio, o fim dos monopólios, separação entre Estado e Igreja, etc. Na verdade, eles não venceram, né, ideologicamente. Quem venceu foram, né, os Digers.
e por isso essa alternativa está falsa e é o nosso gabarito, já que ele quer a exceção. Então é isso, espero que você tenha entendido bem direitinho e bons estudos.